Devolve o nosso ouro. É uma provocação comum na internet, uma cobrança, na verdade, com uma raiz histórica. Por que os portugueses não se desculpam com os brasileiros e tentam reparar o passado colonial? Houve recentemente o exemplo de outros europeus. A Alemanha pediu desculpas por um genocídio na Namíbia e prometeu reparação financeira. A Bélgica também lamentou o domínio colonial na República Democrática do Congo. E Portugal? Nada. Portugal deveria se redimir? O jornalista e escritor brasileiro Laurentino Gomes já colocou o tema em discussão ao dizer que sim, ele atribuiu a recusa de Portugal em reconhecer e reparar seus erros a uma ideologia racista ainda presente na sociedade portuguesa. Ele foi bastante atacado por isso. No exterior, os brasileiros estão no centro desse debate de maneira mais direta porque são 1/3 dos imigrantes de Portugal. Ou seja, o que não falta é gente para cobrar essa dívida. Brasil e Portugal são nações irmãs, em particular por conta da afinidade do idioma, mas tem muita coisa mal resolvida nessa relação. Uma delas, apontada por muitos brasileiros, é o fato de Portugal nunca ter pedido perdão formal ao Brasil pelas atrocidades cometidas ao longo de séculos de colonização. A Alemanha começou a lidar com esse desafio, já reconheceu ter sido responsável por um genocídio na Namíbia nos primeiros anos do século XX. Os crimes foram consequência de uma ocupação alemã iniciada no país no fim do século XIX. O reconhecimento foi um gesto do país para se reconciliar com a memória das vítimas. Como reparação, o governo se comprometeu a pagar mais de 1 bilhão de euros ao país africano. A Bélgica também está confrontando o passado colonialista. Em uma visita considerada histórica à República Democrática do Congo, o rei Filipe da Bélgica admitiu que o domínio colonial sobre a nação resultou em abusos, dor e humilhação. Não foi feito, porém, um acordo de reparação. E Portugal em relação ao Brasil? Nenhuma palavra. Mas por que, afinal, Portugal tem uma responsabilidade histórica sobre o Brasil? E o que as atuais gerações teriam a ver com isso? Foi tanto tempo atrás? Defensores de um perdão por parte de Portugal dizem que, em alguns casos, feridas históricas continuam abertas. No caso do Brasil, bem abertas, na forma de preconceito, de racismo estrutural, de desigualdade social, de pessoas que têm acesso a privilégios, a riquezas que outros grupos não têm. O sistema escravocrata continuou sim por séculos a ser propagado pela elite brasileira. Em 2005, durante visita ao Senegal, o então presidente Lula até pediu perdão ao povo africano pelo papel brasileiro na escravidão. Mas para historiadores, o papel de Portugal é também inegável, e as consequências disso seguem presentes até hoje. O Brasil é um país pobre, subdesenvolvido, tanto quanto os países africanos de língua portuguesa, por causa da escravidão, basicamente. Laurentino Gomes é jornalista e escritor brasileiro, 7 vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura, autor dos livros 1808, 1822, 1889 e Escravidão, dividido em 3 volumes. Todo mundo que, de certa forma, teve a ver com a escravidão deveria pedir desculpas, deveria pedir perdão. Porque esse é o primeiro passo para a construção de um futuro melhor. É um passo importantíssimo para a reconciliação. Portugal e Brasil traficaram quase 6 milhões de seres humanos ao longo de mais de 350 anos. Os principais traficantes, mesmo depois da independência, em 1822, eram portugueses. Quer mais? Nos 3 primeiros séculos de colonização, cerca de 3 milhões de indígenas foram mortos com doenças, invasões de territórios e guerras. E tudo começou naquele fatídico ano de 1500 que a gente aprende na escola, quando os portugueses invadiram o Brasil, ou descobriram, como os portugueses até hoje dizem. A primeira carga de pessoas escravizadas que cruzou o Oceano Atlântico não veio da África para o Brasil, saiu da Bahia para Lisboa em 1511, a nau Bretoa, levando uma carga de peles de onça pintada, toras de pau-brasil, papagaios e um grupo de indígenas que foram leiloados em Lisboa. E nos 3 primeiros séculos da colonização, Brasil e Portugal juntos mataram cerca de 3 milhões de indígenas. E a consequência continua hoje. Isso é que eu insisto. Não é um evento histórico curioso, o exílio de Israel na Babilônia, os faraós do Egito, os reis da Pérsia. Não é uma curiosidade histórica. Claro que tem consequências hoje. O problema é que a ferida continua aberta. Milhões de pessoas continuam sofrendo pelas consequências do que aconteceu. Isso já deveria ser suficiente para motivar Portugal.
Mas para fazer jus ao meme "devolve o nosso ouro", a gente ainda pode acrescentar o garimpo de ouro e diamante com mão de obra escrava, realizado especialmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Portugal até inaugurou recentemente um museu com o tesouro da coroa portuguesa, com uma pepita de ouro de cerca de 20 quilos achada em Goiás. Os primeiros visitantes se apressaram em denunciar nas mídias sociais a falta de menção à escravidão. Esse é um problema porque desvincula o objeto do seu contexto histórico, e há quem considere mais importante falar do contexto, da história, do que simplesmente pedir desculpas. Eu penso que nós temos que olhar para o passado como tendo tido um contexto. Vitor Manuel Fernandes é pesquisador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, onde auxilia na coordenação do Seminário Permanente de Estudos Pós-Coloniais. Peça desculpa, mas não será por aí se pedir desculpa sem o acompanhamento de ações tendentes a promover a reparação histórica efetiva, portanto, que passe nomeadamente pela articulação em devolver artefactos, como falei antes, aos próprios museus, como seja a forma de contextualizar estátuas que estão anacrónicas, portanto, no espaço público. Historiadores apontam que contextualizar melhor monumentos e objetos com base em fatos históricos seria um passo importante para a reparação, independentemente se ela viesse ou não com um pedido de desculpas. E a verdade é que não há sinais de que ele virá. Nas entrevistas com diferentes especialistas, eles dizem que Portugal pode ter receio de fazer esse pedido e ter que arcar depois com reparações financeiras, o que seria economicamente difícil para o país. Por outro lado, poderia ser o início de uma reconciliação que faria Brasil e Portugal olharem para desafios comuns. Uma coisa que também impede esse reconhecimento e talvez desculpas é a forma como Portugal enxerga seu próprio passado. A cultura da memória é tida muitas vezes como problemática. A colonização é vista em geral de uma forma romântica, como se o português tivesse colonizado de uma maneira menos agressiva. Podemos dizer que faz parte da identidade nacional esta ideia ilusória de que Portugal foi um país que colonizou de uma maneira mais branda do que as outras colónias. Joana Gurjão Henriques é jornalista portuguesa, autora dos livros Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo e Racismo no País dos Brancos Costumes. É com certeza muito difícil haver uma possibilidade de reparação, mas há meios para podermos reparar historicamente algumas das injustiças que cometemos. A primeira delas começa justamente pelo tal pedido de desculpas que ainda não foi feito, mas também era importante fazer um levantamento de todas as atrocidades que foram cometidas, saber quantas pessoas foram mortas, como, de que maneira, saber, no fundo, os danos patrimoniais que o colonialismo provocou.